Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem... O podcast que fala sobre arte e com artistas, mas não só artistas, são pessoas que não são só artistas também e fazem parte do programa da Prefeitura Jovem Monitor Cultural, a maior política pública de formação cultural de juventudes da América Latina. São pessoas entre 18 e 29 anos que atuam em equipamentos municipais culturais e desenvolvem suas linguagens artísticas, espaços como as bibliotecas, casas de cultura, centros culturais e museu. O programa... Vamos ouvir alguns desses jovens que passaram por esse programa, saber como foi a sua experiência e a importância que essa formação artística, cultural, teve em sua vida. Eu me chamo Renato Cofé, atuo na Biblioteca José Mauro de Vasconcelos, no bairro do Eido Chaves. E o meu nome é Alexandre, eu atuo na assessoria do gabinete, na Líbero Badaró, no centro de São Paulo, na SMC. Boa, lá no Sampaio. Isso, Líbero Badaró, essa é a Secretaria de Cultura, né? Isso mesmo. Então agora, antes da gente apresentar as nossas ilustríssimas convidadas de hoje... Elas foram jovens... Isso, foram jovens monitoras, foram uma das primeiras jovens monitoras, lá onde tudo era só mato. Vamos fazer uma pequena autodescrição nossa. Eu sou um homem negro, cabelo raspado, uma barba passando da altura do rosto para baixo, um óculos redondo cinza, bigode, uma camiseta preta com o logo do PJMC, anel na mão direita, um relógio na mão esquerda da cor preta. E eu sou um homem branco, estou com o anel do lado direito da mão, estou com o cabelo penteado pro lado direito, estou com a camiseta preta com o logo PJMC. Boa. Então vamos apresentar aqui as nossas ilustríssimas convidadas. A minha aqui, começando comigo, ela que é artista visual, arte educadora, formada em moda, trabalha com crochê gigante, do caramba o crochê que ela faz, fotógrafa, fundadora do coletivo Camomila e foi uma jovem monitora em 2009. Hoje é a nossa agente de formação, Mônica Ramos. Aê, Mônica. Seja muito bem-vinda. E agora eu vou apresentar a próxima convidada de hoje, ela que foi jovem monitora em 2014, 2015, formada pela USP em Ciências Sociais e também pela USP faz parte do Centro de Estudo Mesoamericano e Andinos e com uma vasta experiência em projetos culturais. Estou com ela também, a Juliana Alves. Boa! Salve! Sejam muito bem-vindas. Obrigado pela presença. Estão à vontade? Um pouco, nervosa. Estão nervosa? Não, vamos ficar tranquila. Nervosismo, né? Agradecer o convite. Né, a maior satisfação de estar aqui ao lado da Mônica, né? Minha parceira de trabalho. E hoje é um dia muito especial também. Sim, hoje é um dia muito especial. Juliana completa mais uma primavera, gente. Aniversário da Juliana. Boa! Parabéns. Pô, soubesse tinha trazido um bolinho pra ela. Não, mas ela vai sair daqui e nós vamos fazer um negócio pra ela importante. Presentinho que seja, né? Pô, soubesse de verdade. Poderia sem falar pra gente. Não, tudo bem, sejam muito bem-vindas. Fiquem tranquilas, vamos bater o nosso papo descontraído. Eu quero começar do começo, assim, do breve começo, que seria o quê? A formação de vocês. Eu sei que vocês já estão aí na carreira, na vida adulta já faz um tempo, mas a formação de vocês é muito extensa. Eu quero começar com a Mônica. Mônica, você faz de tudo também. Como que começou essa sua formação? Eu acho que eu comecei mesmo, minha formação mesmo foi na vida, né? Eu, desde os meus 15, 14 anos, eu tô envolvida com grafite, com hip hop. Eu comecei com hip hop, né? Hip hop normalmente é a casa, a porta. É a Sim, porta. E aí, na região onde eu moro hoje, a gente se juntava, fazia coletivo, fazia evento de grafite, fazia algumas coisas. Então, eu acho que isso já me iniciou, né? Nesse lugar cultural, social e tudo mais. E aí, as coisas foram tomando uma proporção que eu também não estava entendendo muito. Então, aí eu fiz moda, mas eu participei de coletivo de fotografia. Então, sempre estive muito atrelada a coletivos e fui entendendo como que isso funcionava na minha vida. Então, aí depois eu fiz moda. E aí, agora eu estou muito ligada à arte e educação, né? Então, já trabalhei muito com crianças e acho que é a parte que eu mais gosto, assim. Adoro trabalhar com jovens, mas criança, assim, também mexe muito no meu coração, sabe? Sim. O Dani, cortou o Dani? Tá legal, bacana, foi mal. E a Ju,
Agora, olha a intimidade, né, Ju? É porque a Juliana, ela foi a primeira agente de formação que eu conheci. Não, tudo bem, eu sou a Juliana, mas pode chamar de Ju. Eu falei, não, tá bom. Eu já peguei intimidade. A sua formação também é uma formação não... É extensa. Mas não é um padrão artístico, né? Sim. E aí, por que você escolheu esse tipo de formação? Qual foi a sua porta? Então, eu comecei ali, hoje completa, né? Na verdade, hoje não especificamente, mas esse ano completa 10 anos, né? Que eu ingressei no PJMC. Nossa. E eu acho que realmente foi a porta, assim, sabe? A entrada no mundo da cultura. Só que eu acho que o mundo da cultura ele também tem vários atravessamentos e, né, diálogos com outras áreas. Então, eu comecei ajudando no centro de cultura que tinha na Lapa. Isso lá com meus 17 anos. Nova. E aí eu conheci no final desse mesmo ano, o PJMC, o edital abriu e tal, enfim. Aí eu conheci o que seriam os fomentos, os coletivos. E aí eu passei no PJMC e dentro do programa... Da formação, eu atuei como jovem monitora na Secretaria de Cultura, na época, que era o Núcleo de Cidadania Cultural. E tinha muita gente das ciências sociais, né? Muita gente das ciências sociais, do direito... Era na Olido? Era na Olido. Na Olido, né? Era no Centro Cultural Olido. Né? Então, era uma outra época, assim. E lá eu gostei bastante, porque a gente, na verdade, está falando de cultura, de arte, né? Eu acompanhava os coletivos fomentados pelos programas VAI, a gente de formação. A gente... agente cultural, agente cultural, é que agora não existe mais, né? Enfim, e os pontos de cultura. E aí, só que ao mesmo tempo você está ali na produção, numa parte mais burocrática disso, né? O acompanhamento, mas um acompanhamento técnico também. Enfim, e aí eu me enveredei pelas ciências sociais muito por conta desse cenário das pessoas que estavam atuando ali, né? Na secretaria. Nossa. Porque a galera talvez possa ter uma ideia de que são setores específicos ligados só à arte em si, né? Que tem que ser ator, cantor, isso. músico. Mas não, assim, a cultura é bem grande, ampla. É ampla, então tudo é cultura. Sim. E assim, que ano que vocês atuaram, assim, que vocês começaram? A pergunta também já fica. Vocês atuaram e já tinha essa coisa de ser continuista? Bom, vou começar. Já joguei a bola e vamos lá. Quando eu entrei foi em 2009, né? E aí a ideia era que a gente ficasse 1 ano e podendo renovar o contrato por mais 1 ano. Mas essa nomenclatura continuista não existia. Não existia, né? Então a ideia era a gente ficar o primeiro ano. A ideia inicial era que a gente passasse por diversas linguagens para a gente conhecer. Então a gente teve música, teatro, artes visuais, enfim, assim, uma infinidade de coisas. E eram vivências muito legais que a gente tinha, mas acho que uma coisa que para mim foi muito determinante é que o coordenador do espaço na época, quando me entrevistou, falou assim: qual é a sua linguagem artística? Ele já jogou a bola. E todo mundo que fez a entrevista tinha que ter uma linguagem. Né? Na época, assim, era uma coisa que era um fator que poderia determinar a tua ficada lá. E na época, nossa, eu fiquei tão nervosa na entrevista, eu embolei tudo, eu falei um monte de coisa, mas enfim, aí falei que eu era do hip hop e tal, eu já tinha passado, eu escrevia na época, escrevo até hoje, né? Mas a minha pegada sempre foi desenhar, né? Então, enfim, assim, e aí ficamos acho que éramos 30, né? Todo mundo no CCJ. Nossa, era muita gente no CCJ mesmo. Era muita gente no CCJ. Só que assim, a gente tinha, acho que uns 3 turnos, né? De atuação. Então, às vezes a gente nem se encontrava. Só quando era dia de show grande que todo mundo participava da produção. E aí a gente para fotografia, para camarim, enfim, era muitas coisas a gente fazia. Era uma produção muito grande, né? Assim, porque eu não sei se vocês se lembram, se vocês sabem, não sei se você se lembra, Ju, mas na época a gente teve shows assim de fechar a rua de frente do CCJ, né? Não sabia. Nação Zumbi, uma galera grande assim que ia, fechava tudo. E aí aquela parte
de cima que parece um aquário, né? Que o pessoal Sim. usa. Ali era o camarim, porque era muita gente, né? Nossa. É, Hoje o já show é foi. ali, né? Hoje o show é ali, né? Mas assim, nossa, mas já tiveram shows assim, loucura, assim, Ratos no Porão, uma galera. Nossa. Aliás, Ratos do Porão... Tocaram na virada lá. né? Na virada e acho que recentemente agora no CCJ também. Eles tocaram na virada lá. É. Pois é, e aí a gente, assim, tinha lugares específicos, né? Mas era muito legal trabalhar lá, eu gostava bastante. E aí você ficou mais um ano lá? Você conseguiu Fiquei mais um ano lá. Então, e aí os começaram a chegar os novos, né? Porque a gente meio que foi um projeto piloto, porque não sabia se realmente ia sim. dar certo, né? Sim, sim. E aí, quando viu que ia dar bom, aí teve uma nova chamada e aí as pessoas foram chegando, assim. E foi muito legal, porque, assim, sei lá, 2009, né? A gente tá em 2024. Tem pessoas que são meus amigos até hoje. A gente trabalha junto, a gente faz várias coisas juntos, sabe? Então, assim, foi como a Ju falou, foi uma coisa, assim, que mudou a rota da minha vida, de verdade. É como aquela frase do Amaro, somos filhos da política pública. E aí fazemos irmãos, né? Nós fazemos irmãos. Não, É bem isso. isso. E a Ju foi em 2014. Isso. E Foi aí? um outro momento do programa, né? Foi quando o programa ele se expande para os departamentos. Né? Sim. E ainda não as casas de cultura. Eu lembro quando eu estava atuando como jovem monitora, estava pensando a possibilidade de abrir para as casas, mas aí só foi centros culturais e os departamentos da Secretaria de Cultura, assim, né? Então foi um No momento início. diferente. E ainda não se falava de continuistas. Eu sei que tinha possibilidade, mas assim, eram 12 jovens na secretaria, no Núcleo de Cidadania. Dos 12, tipo, 3 ficaram como continuistas. Caramba. Assim, sabe? Então era um cenário, era muito específico, assim. Tipo, depende era casos, assim, muito, muito pontuais. Sim. Nossa, pode falar. Quando vocês... Porque eu lembro que na minha época existia uma verba específica da Coordenadoria da Juventude para lá, né? Nessa época já não era mais assim, na sua época, Ju? Ou você sabe disso? Alguma coisa assim? Não sei. Eu acho que depois do CCJ, quando começou a expandir, né? Aí já mudou várias coisas. Eu acho né? que sim. Então, porque eu acho que era realmente um outro contexto, né? Porque tanto que, né, outra OSC, não sei se a Secretaria de Cultura estava, né? Já tomou Era conta, Poese? né? Eu não... Não, Você é da época da... da Tomiotaki. Do Tomiotaki. Não era a secretaria. Mas me aí a lembro. OS que cuidava quando você estava atuando, você lembra qual que era? Era o Instituto Polis. O Polis. Só que aí o Polis estava junto com Polis. a ação educativa. Só que Dividia, a ação, né? dividia. Aí a ação educativa ficava com jovens de bibliotecas, então todos os jovens de bibliotecas, e o Polis com o pessoal dos departamentos, né? E centros culturais. Teatro. Ou seja, já abriu para as bibliotecas também ali em 2014 ou abriu antes? Não, já tinha as bibliotecas. Já É que tinha. só ficava nas bibliotecas, né? Se eu não me engano. Eu era uma jovem de biblioteca. Ah, que legal. do CCJ. Porque eles falavam muito sobre os perfis, né? Você é de tal linguagem, mas o seu perfil é mais para ficar na biblioteca. Tanto que lá na época tinha era um nicho muito específico, assim, era uma gibiteca dentro da biblioteca. Então, tinha uns gibis, assim, que a galera vinha de longe para ler, que a gente nem emprestava, porque eram muito raros, sabe? Depois foi distribuído e tal, mas, assim, tinha gente que falava, meu Deus, vem de tão longe para ver um gibi. Um gibi. Um HQ, né? Hoje eu entendo A galera muito vai- isso, né? Eu entendo muito essa galera. Eu falo, nossa, eu iria também, se iria. eu tivesse esse conhecimento na época. Caramba. Muito bacana. Agora eu quero saber o seguinte: você vê que vai ser um bate-papo rápido, mas vai indo. As experiências de vocês, assim, dentro do programa, eu vi que vocês também já fizeram muita coisa. Mas eu quero saber as experiências de vida. A gente resumiu a apresentação de vocês porque vocês fazem e fizeram muita coisa. E eu começo aqui com a minha parceira de biblioteca. Você foi da Jaime Cortez, né? Jaime Cortez, o nome da biblioteca? Na época já tinha essa Sim. separação, né? Mas é que hoje tem os jovens monitores da biblioteca Jaime Cortez e do CCJ, Sim. né? Então, A atuação é diferente. a atuação é diferente, mas na época que você estava, era um coordenador só, né? Era meio complexo, porque assim, lá na biblioteca a gente tinha a nossa gestora, então se eu precisasse de alguma coisa muito específica, era com ela que eu tinha que pedir. Mas na programação do equipamento todo, era um outro coordenador. Então, tá. então, ele via os nossos horários, né? Todo mundo batia os horários e tal. Então, a Mônica vai ficar na biblioteca. Mas, sei lá, vai ser um sábado, a Mônica vai estar aqui. Vai ter sarau.
A Mônica que vai olhar. Ou, vai ter um show grande, né? Como eu comentei. Vai ter um show grande. Nesse dia, todo mundo vai. Todo mundo vai atuar. Pode ser qual o horário dessa pessoa, mas eu quero que todo mundo esteja aqui para dar conta. Legal. Porque é uma realidade que a gente sabe, né? Sim, evento É complicado. Não, eu quero E o CCJ também, né? É grande, né, mano? É enorme, enorme. é enorme. E pela quantidade de eventos que acontecia antes, você não tem como. Sim, antigamente era muito. Tinha jovem que ficava só no estúdio, tinha jovem que ficava só na biblioteca, só na parte. Porque acho que agora é um telecentro, tem um telecentro lá dentro, Acho né? que eles estão acho que eles Tava terminando de reformando. reformar isso. Mas antes não era telecentro, mas tinham várias máquinas lá de acesso à internet livre para as pessoas, né? Então tinha gente que ficava só lá, outras pessoas cuidavam da programação, recepção. Então são muitos pontos de atenção lá, né, para ser olhado. E aí era mó galerão. Não, o que eu quero perguntar é sobre a Academia Colinha, a Camomila, o coletivo. É Camomila? Era Coletivo, Camomila. eu tenho minha colinha aqui porque é muita Sim. coisa. Eu quero que você fale do Camomila, porque assim, eu coloquei só. Da Camomila. Coletiva Camomila. Ótimo, desculpa. Mas é que você faz parte de vários coletivos. Eu só coloquei Hoje não mais, né? Mas, assim, a Camomila foi um projeto muito bonito que eu criei, que foi a partir de um curso de projetos que eu fiz com uma pessoa muito maravilhosa, Dessa Souza, do espaço que fica do lado da Casa de Cultura do Campo Limpo, chamado CITA, né? Lá no Campo Limpo. Espaço Cita, né? Sim, eu fui um coletivo de lá, né? Eu fiz uma proposta pro Vai Pra Lá. Meu Ai, coletivo, na verdade, né? aquele lugar, assim, me proporcionou muitas coisas, me trouxe muitos amigos, sabe? E aí a gente ficou lá durante um tempo, mas a ideia da Camomila era ter esse fortalecimento entre mulheres mães artistas, porque eu sou mãe, né? Sim. Então, e eu sempre senti muito esse distanciamento, assim, entre as pessoas. Não vou falar de todos, né? Mas, assim, eu senti em muitos lugares, assim, esse distanciamento. Mas a criança daquela mulher, ela não pode falar. Então, para mim, essa luta materna sempre foi muito forte, muito grande, Sim. né? E tinham várias mulheres nesse curso de produção cultural, de projetos não, de produção cultural, que também eram mães. E aí a gente se juntou e a gente começou a fazer ações. Então, a gente fazia... a gente fazia festas, né? Então, vamos fazer uma festa para enxovar o coletivo. E aí depois a gente distribuía para a galera. A gente fez rodas de conversas em vários equipamentos. Legal, circulou, né? Centro Cultural Tiradentes, A enfim. Casa de assim, Cultura Campo Limpo ali do lado. na Casa de Cultura do Campo Limpo. Enfim, assim, a gente movimentou alguns lugares lá, mas falando sobre empreendedorismo materno, sobre mulheres artistas que podem ser o que elas quiserem ser. Então, a ideia era essa. A gente ficou uns 2 anos em atividade, mas a vida acontece, né? E aí, todo mundo querendo fazer outras coisas, outros projetos, todo mundo artista, louca, querendo a vida inteira. Sempre assim mesmo. Mas Galera... assim, acho que foi um momento muito potente da minha vida e da vida das meninas e que a gente guarda com muito carinho até hoje. Então, a gente sempre relembra com muito afeto, né, sobre isso. Tem Instagram também, só que a gente nem mexe mais, mas tá lá, as fotos lindas. A Tula Pilar também era uma pessoa que estava muito presente com a gente. Né? Enfim, assim, foi um presente. Eu sempre falo que Coletiva Camomila na minha vida foi um presente. Caramba, que legal. Foi. Que lindo. E aí, agora eu jogo a pergunta pra Ju também. Porque você tem todo um trabalho que é muito difícil pra gente que não entende nada. Você tem todo um trabalho com os seus estudos. Cadê a sua cola? Pega a sua cola agora. Ela tem um trabalho com estudos mesoamericano e andinos. Como que a gente possa compreender para a gente passar para os ouvintes aí? Porque é uma coisa que você até mesmo falou, desculpa até te cortar seu raciocínio. O pessoal acha que o Jovem Monitor Cultural é só para artista. E não é só para artista. Tem gente hoje que estuda RH, a parte estuda arquivo histórico. Arquivo histórico. E não é. Então, você chega com essa proposta pra gente, a gente fica, tá, o que é isso? Então, explica pra gente todo esse trampo seu que é muito foda. Mas rapidinho, a Juliana pinta também, tá? E escreve também. Que a gente já fez coisa junta. Ouro, então. Sabe esconder o ouro. Vamos saber. Enfim, né? São muitas coisas, mas assim, nas ciências sociais eu me enveredei mais pela etnologia indígena, né? Que dentro do departamento de antropologia a gente tem diferentes linguagens também.
inclusive arte, né? Fotografia, enfim. Mas aí eu fui para etnologia indígena e aí estudei basicamente alguns povos, né, aqui das Terras Baixas, sul-americanas, que o pessoal fala. E aí os Yanomami, um pouco dos tucanos, né? Os tucanos ficam ali no noroeste amazônico. E eu me enveredei mais por essa perspectiva, sabe? De um pensamento contracolonial, né? Questões climáticas, né? Ecologia. Então, isso foi uma coisa muito forte nesse percurso, assim. Que eu acho que dialoga muito com, de alguma forma, com pensar em políticas públicas. Porque a gente está nesse terreno, né? De políticas públicas, a gente está falando sobre isso. E eu acho que traz uma possibilidade de ver outras formas de estar no mundo, sabe? Outras formas de ocupar o mundo, assim. Sim. Então, acho que, sei lá, essa bagagem, pensando aqui muito no programa, trazendo por esse lado, porque são coisas, assim, realmente um pouco específicas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, sei lá, quando a gente está falando de sonhos Yanomami, de xamanismo, eu acho que a gente está falando sobre política, né? E outras formas de fazer política, assim. Sim. Que, assim, a gente pode usá-la como referências que estão um pouco distantes do que a gente tem como base de fazer política hoje, mas assim tão válidas quanto e tipo, sabe, consigo pensar muito assim em como me relacionar com jovens, sabe, como você consegue, por exemplo, a partir do que ele te traz, como que você adentra esse universo, esse mundo, sabe, para você começar a fazer um trabalho realmente com educação, sabe, com política pública e pensando muito nesse lance de como se fala? É como se fosse um direcionamento também, né? Pra galera que não tem esse acesso, né? Você conhecer e poder passar todo esse conhecimento pra galera, traz a história pros dias de hoje. E tentar colocar isso nessa... da forma que a gente vive hoje, né? Acordar, trabalhar, voltar, sair desse roteiro pré-estabelecido. Mecânico. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Eu mobilizo muito esse papel de escuta, sabe? Da observação, mas também muito de construir junto, sabe? A partir das diferentes realidades dos jovens, porque eu acho que, assim, é um programa muito grande, né? São 345 jovens, o quê? 141 espaços? 141 espaços. 141 espaços e 175 gestores, não sei, algo assim. Por aí. Então, é muita gente, assim, sabe? E cada gente fica com um território. Eu acho grande, um território grande, muita gente. Sim. Eu estava conversando com o Renato esses dias sobre isso. Meu, como que eles conseguem dar conta de tanto... Mano, de tanta gente, assim. São cerca de uns 20 e pouco, quase 30 jovens, né? Sim. Dependendo do equipamento. Então, 30 histórias diferentes, 30... Mano, são 30 demandas diferentes. É uma doideira, uma doideira. E como que você consegue agencializar isso de uma maneira sensível também, sabe? Acho que acolhimento é muito importante quando a gente está falando de políticas públicas, mas também colocar esses jovens que também são jovens adultos nesse lugar, sabe? De tipo, que se colocam também como agentes culturais, então pessoas potentes que estão ali também em um processo de formação, mas também de proposição, assim, sabe? Então, como que a gente pode construir isso junto, sabe? Então, acho que esses outros pensamentos que não são ocidentais, mesmo que, né, tá aqui com a gente... mas a gente coloca uma perspectiva um pouco distante, nos auxilia muito, sabe? Nesse processo de construir junto, sabe? E de uma maneira, assim... como que eu posso dizer? Mais horizontal, sabe? Eu acho que construir a política pública junto com os jovens, assim, é muito direta. Nesse processo. Sabe? Cada ação, cada ferramenta pedagógica, sabe? De acompanhamento, porque é isso. Se as pessoas não trazem a pauta, a gente, né? É um trabalho que tem que fazer junto. Nós conversamos aqui com a Luísa Rafacho. Ela foi jovem monitora uns anos atrás e ela foi uma das precursoras do Articula. E aí ela falou pra mim, a gente fazia um movimento que não era feito. Foi ali pandemia, não tinha ninguém fazendo nada, e a gente começou a se ajudar. E aí isso que você tá falando me remete a isso, assim, vamos dar as mãos e vamos fazer uma política pública para todo mundo, respeitando quem veio antes, mas agora tentando mudar as coisas para quem tá vindo depois. Sim. E é por isso que para mim é muito importante essa conversa com vocês duas, porque quando eu brinquei no começo, né, vocês chegaram, era tudo mato. A Mônica, inclusive, chegou assim, era no começo, assim, não tinha nada. Tava na ideia ainda, né? Vamos nós criou, vamos ver isso. E aí vocês agora estão nesse papel de agente de formação e vocês passaram o bastão para alguém e alguém passou o bastão para outro alguém que chegou pra gente. A gente tá aqui hoje. E aí uma coisa que eu não era para falar,
mas eu vou falar. Eu recebi uma mensagem assim, estou muito orgulhoso, muito orgulhosa desse trabalho de vocês são incríveis e tal. E é isso, assim, eu acho que vocês têm essa visão dos jovens ainda como crianças e que vocês estão vendo que eles crescerem e falam, nossa, que orgulho desses meus jovens. A gente tem Mas uma- eu tenho mesmo. Eu falo para todos os meus jovens, ai, gente, eu tenho tanto orgulho de vocês, eu fico boba, porque eu vejo umas coisas e falo, caramba, Tá fazendo. é isso, sabe? É isso, assim. Porque, assim, antes de eu entrar de novo aqui, né, como agente de formação, eu ficava, essa juventude tá perdida, não sei o que eles estão fazendo. Mas porque eu olhava e falava, nossa, mas na idade deles eu fazia muito mais coisas, Sim. né? E aí ver que nem tudo está perdido, né? Tem um que... pinguinho de esperança Sim, ali. É e isso, que é existe sobre- essa autonomia também, que eu acho que é o que Sim. muito a Ju traz, né? E eu também compartilho disso. Acredito mesmo, assim, que precisa ter autonomia, mas para ter autonomia precisa de ferramentas, né? Sim. Eu acho que é isso. Sim. Sim, e responsabilidade também. A gente tava conversando, que nós jovens somos... Nossa, tem uma energia de, vou fazer assim, vou fazer assado, né? Tentar construir mais esse tipo de coisa. Tipo, igual a gente tá com o podcast, tem as meninas do PIAC, que fala sobre a biblioteca. Que é a muito Giovana. legal. As Giovanas, na Muito Zona legal Leste. trabalhar Beijo, com Giovanas. Demais. Oi, eu sou a Giovana. Oi, eu sou a Giovana. Nós somos a Giovana. Está começando o Meu, Pod Jovem. Meu, é sensacional. Esse muito negócio da é hora. muito, mano, muito da hora. E eu acho que é sobre isso mesmo, tentar... E acho que também a nossa ideia também é que com que cada entrevista chegue nos jovens, que a galera pelo menos escute a gente, escute quem tá aqui, tente criar algo, saca? Quanto mais gente criando algo, é melhor. Com certeza. Ontem, assim, eu fiz uma ação lá na sede do PJMC com jovens continuistas, assim. E foi um dia muito especial também, sabe? Porque era o momento da gente falar sobre os PIACs, né? Que é o plano de intervenção artístico-cultural dentro dos equipamentos, que os jovens precisam estar se envolvendo e propondo, né? Enfim, e aí ontem a gente fez uma roda, né, de conversa, e eu trouxe um pouco do baralho, né, que às vezes eu faço algumas tiragens, e aí eu trouxe mais para ambientalizar, contextualizar, né, o que seria essa ação. E eu coloquei assim, né, um momento é um rito de passagem mesmo, porque você sai de um processo de ingressante, né, e passa a ser um continuista, que aí vai propor ações, né. Então é um rito de passagem dentro do programa, assim, que é muito importante, que gera muita ansiedade nos jovens, mas Sim. assim, sabe, vamos com calma e juntos nesse processo. E aí, sabe, o momento também de passar o bastão, aí eu fui colocando as cartas, né? Passar o bastão da fala, a hora do poder, né? Um momento de comunhão, de diálogo ali. Sim. Então, fiz muito nesse processo da gente conversar, cada um, né? Verbalizar suas ideias, colocar ali para, né? Pro só foi o território da Noroeste, né? Que eu acompanho lá para Pirituba e Perus, então eram jovens dessa região. E aí, sabe, conhecer os seus projetos, falar e que cada um pudesse interagir. Então, a gente criou plaquinhas com reações e aí cada um reagia, assim, Achei né? sensacional. Nossa, sensacional. E aí, sabe, criou um ambiente tão gostoso, assim, sabe, de vínculo, de aproximação e de compartilhar, sabe, que eu senti que foi verdadeiro, assim, é tão gratificante, porque eu acho que quando a gente está trabalhando com a educação, porque eu também né, eu fiz parte de cursinhos populares, enfim, minha experiência é muito dentro da sala de aula nesse contexto, com também jovens ali que já tinham se formado no ensino médio. E eu acho que assim, é sempre um momento, é sempre conquista, né? Nunca tá dado, nunca tá ganho o negócio. Então você sempre tem que estar lá na conquista e sabe, é desafiador, mas quando conquista é tão satisfatório, sabe, Muito, gratificante, você fica, muito. putz, que Rolou, né? aconteceu, Aconteceu. sabe? Legal, né? Aconteceu. E vocês têm aquela coisa que, tipo, olha, o meu jovem. Eu Então, tenho. ontem eu fiquei sou escutando bobona. as tenho. propostas, assim, eu fiquei tipo, cara, sabe, deixa eu disfarçar aqui, que eu tô... Sabe, tem uma jovem que eu gosto muito, o projeto dela é incrível, lá da Biblioteca Padre José de Anchieta, que é a Gleice, e assim, o projeto dela é super legal, que é muito importante, assim, sabe? Ela trabalhando com as crianças e a memória dessas crianças no território, assim, sabe? Tão potente. E aí, enfim, tantos projetos que você fica assim, cara, sabe? Que força, assim. É muito bom estar nesse lugar, sabe? E você me lembrou até uma pergunta interessante. Hoje, o programa Jovem Monitor, ele está chegando nas pontas, né, nos extremos. Muitos lugares distantes tem Jovem Monitor. Na época de vocês... Não faz muito tempo. Mas assim, por Obrigada. exemplo... Então o tempo passa rápido. Acabei com a Mônica, né? Na época de vocês... Mas assim, por exemplo, você ficou na Ulido.
Eu fui jovem monitora 2 vezes, né? Mas as duas foi na Olido? Não, a primeira, que foi há 10 anos, foi na Olido, na Secretaria de Cultura, e Depois, acho que faz 6 anos, cortou. Pode ir. Então, assim, você foi pra Olido, depois da Olido você aí continuou eu na fui para uma Olido? biblioteca, Ah, certo. né? E aí foi uma outra experiência, né? Foi uma biblioteca ali na Vila Mariana, que foi a Viriato Correia. E aí já foi uma outra atuação, assim, né? Um outro contexto. Tinha a gestora, né? Lá na Secretaria de Cultura eram técnicos, né? Tinha ali o diretor do núcleo, que na época era o Gil Marçal, né? Tinha a secretária, que era a Vera Cardim. Enfim, e os técnicos que acompanhavam os projetos fomentados, né? Pelo VAI, enfim, outros programas de secretaria. Acho que talvez era mais... Acho que sua atuação era mais corrida, assim, no dia a dia do que... Talvez. Não sei, assim... Por conta dos fomentos e tal. ou não? Sim, tinha era agitado, porque aconteciam muitas coisas, né? Sabe, muitos movimentos. Então, a galera também estava discutindo, nessa época, o fomento à periferia. Então, a secretaria estava, tipo, sempre cheia, assim, Sempre sabe? A galera do hip-hop também estava lá, porque estavam Forte. querendo... né? Enfim, tinha uma galera que fez até residência na secretaria para ver como Nossa, funcionavam as cara. coisas. Enfim, e aí lá na biblioteca também é um outro contexto, só que acontecem muitas coisas, né? Só que é um acontecer de coisas que pega, acho que... sabe esse lance do cotidiano das pessoas ali? Então, os frequentadores do espaço, e aí cada um do seu jeito, e aí cada dia tinha história, assim, sabe? Realmente, tipo, às vezes eu fiquei pensando que eu escrevo, sei lá, uma crônica, sabe? Um livro com contos, que todo dia acontecia uma coisa naquela biblioteca, assim. E era engraçado, porque a gente não imagina que acontece tantas coisas nas bibliotecas. Mas acontece muita coisa, assim, sabe? Verdade. O pessoal tem esse estigma que biblioteca é parado, que é morto, essas coisas, mas não, biblioteca é muito agitada. E quanto mais longe, assim, do centro, Mais mais agitada agitada é. ela É, fica. porque Sim. as pessoas, né, vão mais. Tem muita criança em biblioteca, né, geralmente. E assim, pensar que, por exemplo, acho que é uma demanda, porque eu acompanho muitas bibliotecas, né? Na região noroeste, Eu também. eu acho que é só biblioteca, tirando o Teatro Cacilda Becker e os departamentos que estão relacionados à biblioteca, né? Os outros são bibliotecas, assim. E aí eu percebo o quanto que a biblioteca ela tem um papel social muito forte, né? Porque chama pessoas que estão ali também tentando acessar os seus direitos, que muitas vezes são negados fora, né? Então esses espaços eles são muito importantes, assim, de fazer política também, e aquela política do cotidiano, do dia a dia com as pessoas que, tipo, às vezes não têm acesso a outros lugares, assim, né? Sem contar que a atrelada à educação, enfim, tem um papel muito forte, assim. Eu acho que também tem muitos PIACs para sair relacionado a Da isso, biblioteca. assim, Não, eu vou deixar até um cardzinho, aquela coisa de youtuber mesmo, vou deixar um cardzinho em algum lugar sobre o episódio da Melina. Pra quem não assistiu, Meu, assista. a Melina, hein? Porque Eu trabalhei com ela no CCJ. Ai, que Meu, nossa, Ela era foi- assistente na época. Caraca, que legal. Mano, Ela, assim, ela foi a primeira Ela é já monitora, assim, maravilhosa. que entrou e abriu a porta para todo mundo. E ela, assim, ela fala sobre o quão importante a biblioteca dela é para a região dela. De serviços sociais mesmo, as pessoas entrarem lá e querer fazer um currículo e não tem quem faça. Então vem cá, senta aqui na minha mesa que eu faço o currículo para você. Sim. As pessoas pesquisarem algum direito que elas tenham, Ou uma ajuda. utilizar o Utilizar espaço. assim, para beber água. Isso. Porque a água não parece que a água tipo básico, só que falta. Não chega pra todo sabe? mundo. Sabe? Não As é pessoas assim, acessível, tipo, estão em né? situação de Pode rua, crer. querem água. Isso. Sabe? Não, eu ia perguntar para vocês aquela coisa do extremo, porque eu queria saber da região de vocês se era muito longe o equipamento que vocês atuavam. Na época que vocês moravam, eu imagino que de lá para cá vocês devem ter se mudado. Sim. E aí era muito distante do equipamento que vocês atuavam para a região que vocês moravam? Pra mim era super, porque CCJ fica na Zona Norte, Cachoeirinha, né? Lá em Ali. cima. Extremo Zona Norte quase, E né? eu sempre morei aqui na Zona Sul. Nossa, você Aqui atravessava a cidade. em assim. Pedreira. Você ia até Santana, não? Nossa. Eu ia até. Às vezes, né? Eu Barra Funda ou às Santana? vezes, Ah, ou Barra Funda ou Santana. Só que aí Santana eu pegava um que ia direto pro terminal Cachoeirinha, né? Aí eu só Sim. subia a rua. Mas assim, eu atravessava a cidade. Meu, eu sou da Norte, pra mim chegar no Cachoeirinha é 1h30. De Aí, tá ônibus, vendo? E eu né? sou da Norte, só que eu sou desse lado aqui, né? Nossa, muito Meu, é um longe. rolê. É que a Era um cidade é rolê. gigante, São Paulo é É. gigante. E para você também foi difícil, assim? Então, não, porque eu morava na Lapa, na época que eu fui jovem monitora, e eu tava Na Olido, lá no na centro? Olido, então era centro, assim, era tipo... É muito bom, né? Era Nesse tranquilo, sentido. assim. Que inveja, né? Era muito bom. perto. Eu queria. Nossa. Tanto que é porque depois, né, o programa tem ali, dentro do edital, você tem que atuar, né, perto da sua casa, É. enfim. Vitória. Uhum.
Mas aí na segunda vez também não era tão longe, porque mesmo que saia como Zona Sul, né? A Vila Viriato, Mariana, ela fica bem, Mas é sempre Bem uma região centralizado, central, né? É bom Então acesso ali. não era muito longe, não. Não era sul, assim, tipo Pedreira. Era Não, sul. é sul. É centro-sul. É, centro-sul. É centro expandido hoje, Centro né? expandido, É, isso. centro Esse é o expandido. termo correto. Chama a palavra Obrigada, Etimologia da Juliana. palavra centro expandido. Muito obrigada. E eu pergunto pra vocês assim, eu gosto de perguntar isso, por mais que a gente já tenha falado como foi pra vocês o PJMC na atuação de vocês, não falei época, tá? Falei atuação. Obrigada. Como é que foi pra vocês entrar no PJMC? Aí eu jogo pra quem quiser, jogo a bola, quem quiser bater, bate. Entrar, você diz o processo seletivo, Assim, ou cheguei a aí... sensação assim de chegar. Então, quer... Entrar. Você que sabe, amiga. Você fala, depois eu falo. É que eu entrei no Jovem Monitor com 18 anos, né? Então eu cheguei assim, e na época, hoje ainda é assim também, né? A faixa etária, assim, a média era tipo 25, 26 anos. Sim. Né? Então, eu cheguei e fiquei, nossa, tem uma galera... Nossa, uma galera velha, uma meio- galera mais velha, tal. Enfim, uma galera que já tinha muita experiência, muita experiência mesmo. E aí eu fiquei, caramba, vai ser interessante, né? Vai ser interessante porque, sabe? Tipo, aprender com a galera, com uma galera mais velha. E assim, de modo geral, sempre andei com uma galera muito mais velha. Inclusive, você vai ficando mais velha e você fica, nossa, me lembrou começar a andar com uma galera da minha idade um pouco mais nova, né? Pra ter esse momento. Porque senão, né? Assim, sabe? A minha irmã mesmo fala, calma, Juliana, essa hora vai chegar. Porque assim, eu com 15 anos tava andando com uma galera de 30. Nossa, Sabe? era mais, hein? Sabe? Então, tipo, É o Era rolê. bastante. 18, sabe? Umas amizades assim, enfim. Porque eu acho que idade também é uma coisa muito... Enfim, eu não sei se datas marcam, eu acho que eventos marcam mais. Eu né? acredito nisso. Quanto mais o tempo passa, você pensa nisso. Assim. Não é a data, são os eventos, que eventos. marcam, que vão amadurecendo. Mas, enfim, eu acho que foi muito esse processo de, tipo, pessoas mais velhas, mais experientes, que foram mostrando caminhos, sabe? Só que eu lembro que tinha muito uma questão também de... dos jovens quererem esse protagonismo, né? E eu estava nesse processo, tipo, é um programa de formação, eu quero, sabe, estou aberta e receptiva a tudo. Então foi um momento muito, eu acho que muito bom, porque eu me permiti estar ali, sabe? Com todas as formações, sabe? Aberta a conversar com a gestão, e enfim. Então foi, e assim, também estar atuando na Secretaria de Cultura era diferente de estar atuando em outros lugares, assim, sabe? E era uma galera, 12 jovens, assim, cada um no território, sabe? Acompanhando. E assim, é uma coisa que vai se estendendo, porque além de ter o contato com os jovens que atuavam lá na secretaria e com os técnicos, né, também tinha o contato com os coletivos. Legal. Então eu acompanhava os coletivos. Isso Eu é lembro que eu muito escolhi um massa. coletivo assim para falar, não, eu vou acompanhar esse de verdade, porque eu não quero só fazer, né, eu não quero fazer visitas pontuais ali, técnicas, né, junto com o Takeu, que era o técnico que acompanhava a região centro-oeste na época. E aí eu lembro que eu fiquei muito amiga, assim, gente, eu fugi total, né? Tranquilo. Mas que eu fiquei muito amiga de um coletivo de circo. E aí eu fiquei tipo, cara, o pessoal ia ensaiar na casa diretora, tava lá. A gente viajou pra Piracicaba, foi tipo num festival de circo tradicional. E, Quem sabe? viajou assim não dá nada, né? Viu? Mas ela era vida Você louca, viu? né? Cara, vida louca, assim. Nossa. Então, tava aberta, tipo, sabe? Participar. Participar. Tava nessas, assim, me chamava, não, vamos lá, vamos viajar, não sei o quê. Enfim, e o pessoal era legal, sabe? A ponto de falar, não, isso é formação, sabe? E realmente foi formação. Então foi muito nessa... Eu acho que foi muito essa energia, sabe? De, nossa, experimentar, E né? assim, eu tava muito... Eu acho que o programa tem isso, que eu também sou cria do PJMC, né? De política pública, de modo geral. E aí sempre foi muito um descontentamento com São Paulo. Né? Então, não gosto de São Paulo e tal. É tudo então, longe. Pior que assim, sabe, Cinza, uma cidade que, putz, não sei se eu quero continuar aqui. E nessa época eu tava prestando vestibular, e aí eu joguei pra Federal da Bahia. E eu ia fazer artes plásticas. Aí eu passei. E aí eu fiquei Como ela é assim... do desenho também? Então. Só que eu fiquei... Não, na verdade, fiz ciências sociais porque eu falei, eu acho que eu quero continuar pintando, vou pras artes, só que eu queria ter embasamento. Pra, tipo, eu quero fazer pinturas e tal, não sei o que, acho que falta embasamento aqui. Só que aí você vai pra ciências sociais, é um campo muito grande, quando você vai ver, você tá... Já tô aqui na etnologia indígena e vou ficar, né? Enfim. Que tem muita arte também, Sim. né? Enfim. Mas é isso, acho que a minha primeira experiência foi essa, assim. Ok. Tá É um aberto. baque, né? De ver uma galera mais
25, 26 anos, fazendo, já atuando. Sim. Mas é isso, você estava aberta para poder participar. Sim, Acho que- sim, foi importante. E Vossa Senhoria? Até esqueci a pergunta. Como é que foi, assim, esse entrar no PJMC? Para mim foi uma surpresa, porque na época eu trabalhava de telemarketing, né? Que eu acho que é a realidade de muitos muitos jovens, jovens, né? Então, eu tava no pré-vestibular também no cursinho, e minha ideia também era sair de São Paulo. Eu não queria viver em São Paulo. Mas enfim, as coisas. Meu Deus. E Vossa Senhoria, como é que foi pra você entrar no PJMC? Bom, eu acho que é importante falar que quando minha amiga, a Ziza, né, que é grafiteira e tal, Salve, Ziza. ela já estava lá, né, que a gente foi jovem monitora juntas, e ela, vai abrir uma seleção aqui no CCJ, tal, não sei o quê, que também ela é da Zona Norte, né? E eu falei, pô, eu vou. Ela, então tá, então vem. E eu trabalhava de telemarketing. E é um momento, assim, de vida muito complexo, né? Pra gente que é jovem, que é grana, tal, não sei o quê. E aí eu fui, e aí prestei lá, conversei com os gestores e tal. E quando eu entrei, eu fiquei bem perdida, né? Que eu acho que é o que acontece geralmente com os jovens. Falei, o que eu tô fazendo aqui? E você entrou no equipamento muito agitado, na verdade. Né? E assim, eu já conhecia outros equipamentos, né? Como eu sou daqui da Zona Sul, eu cresci pegando livro na Paulo Duarte, fiz eventos lá no CCN, né? O Centro de Culturas Negras e tal. Na época era Centro Cultural do Jabaquara. Então, assim, eu já, pelo menos o que era aquele lugar eu já sabia. E, enfim, tinha 23 anos, né? Quando, como a Ju falou, assim, entrei nessa época, assim, e conheci muitas pessoas. Foi muito massa, muito bacana. Porque eram pessoas de linguagem completamente diferentes, né? Sim. Eu até brincava que tinha um monte de gente. Tinha a turma dos roqueiros, tinha os skatistas. As tribos, né? As tribos skatistas, os roqueiros, punk. Tinha a galera que fazia freestyle, mas tinha quem fazia fotografia. Enfim, assim, como eu disse, éramos em 30. Isso tudo no CCJ. Tudo no CCJ. Imagina Nossa, que que uma loucura. cambada de gente doida, maravilhosa, sabe? Eu falei, ali foi a minha escola, assim, eu aprendi muito com a galera. A gente fez muitas coisas juntos. Enfim, assim, eu acho que foi uma escola para mim. Então, o que eu mais aprendi foi de experimentar coisas, né? Legal. De vivenciar e de tentar fazer diferente, fazer coisas que eu nunca tinha feito, por exemplo, sabe? Acho que a gente chegou a viajar também juntos. Legal. Mas nas formações era... Deixa eu pensar, assim, que vem tanta coisa na cabeça. Mas eu lembro que muitas vezes, depois das formações de segunda, porque as formações também eram Tá, de no segunda-feira, né? Então toda segunda era... Formação. Só que, gente, a gente chegava 8 horas da manhã. Sim. Ficava até às 5. Nossa. Era o dia inteiro, né? Mas assim, depois a gente ia pro bar, levava rádio, levava Bar do vinil. E tinha o bar do China. Tem o pé na Eu sei. copa lá, né? Eu não sei se né. Eu não me lembro. Mas assim, a gente ficava mais pelo centro, né? Como todos vocês têm after, né? Essas coisas Toda a gente também segunda é tinha, Também né? tinha. Vocês iniciaram o after. Tá. E aí a gente fazia muitas coisas, era muito legal. Então acho que como eu cheguei lá, eu cheguei muito perdida, mas eu saí com uma bagagem muito grande de pessoas assim que eu levo pra vida e de coisas que vão ser, pra mim, vão ser meu norte, acho que até muito tempo. Olha ela segurando a lágrima ali no olho. Ela segurando ali, ó. Não, acho que não, mas assim, é porque eu lembro dessa época com muita alegria. Né? Eu aprendi muita coisa. Você também, Ju? Também, demais. Então, porque eu aprendi muito, eu vivenciei coisas assim que, eu É acho impagável, né? sabe? De aprender a fotografar, de aprender a fazer o meu portfólio, Legal. a aprender a fazer produção, pré-produção, como que se recebe um artista. Ah, Mônica, você não sabe como é que faz isso? Então, vamos aqui, vou te ensinar.
vamos fazer tal coisa junto. Então, assim, para mim isso é muito valoroso. Eu não penso em ser produtora. Mas se eu quiser trabalhar Que com ela isso, já sendo, eu não penso. Mas, assim, não, digo, né? Porque, assim, pra mim, produção tá em outro lugar, mas não, outras coisas me crescem os olhos. E foi só a partir do PJMC que eu abri meus olhos para outras coisas, né? Que eu fui aprender a contar história, que eu fui aprender a fazer várias paradas. Olha, antes de eu fazer a minha última pergunta do meu roteiro, surgiu uma curiosidade minha aqui. Quando que vocês ingressaram como agentes de formação? Por que faço essa pergunta? Porque um convidado nosso aqui falou que você foi agente de formação dele. E eu fiquei, mas peraí, quando que ele foi jovem monitor ou quando que ela é agente de formação? Então, pergunto para vocês dois, quando que vocês ingressaram como agente de formação? Foi em Ingressou março. juntas, né? A gente Vocês ingressou ingressaram juntas. março do de ano 2 passado. anos. Ah, tá. Então, meu colega aqui, que foi muito jovem, já saiu para outro trampo, tá? O O Edu? Edu. O Edu é Edu. maravilhoso. O Edu Ele atuava falou. na Chico, né? Isso. Fui agente É de cria da formação Chico, né? dele. Cria da Chico. Chico é brabo. Salve, Edu, queremos você aqui. Cadê o Sim, Edu? querido. Edu, queremos você aqui. Abraço, Edu. Agora, sim, uma das perguntas mais difíceis desse nosso podcast é assim. Teve a nossa grande lixa, a Jana Antônio, respondeu em 5 segundos. Porque para ela foi assim, Meu Deus, certeira. já pensou? Mas assim, vocês podem hora ficar à pra vontade e respondam do jeito que vocês quiserem. O que vocês- o programa Jovem Monitor Cultural representa para vocês? Responde você, vou Jockey pensar. empolgado. Não sei se 5 minutos, não sei, hein? Mas. Não, ela Não respondeu em pode ser 5 cinco. segundos. Ela Segundos? não, vocês podem ter um tempo que quiser, mas é que ela falou uma coisa, pá, certeira demais. O que o que PJ representa? representa? Nossa, é porque são tantos, assim, momentos da vida. Definir, né? Com É, uma porque palavra assim, eu só. acompanho o programa há 10 anos, então, tipo, cada Meu momento caramba. é um momento, assim, sabe? Então, acho que foi... sempre surgiu, tipo, o céu tá caindo. Aí o programa era suspensão de céu, sabe? Então, acho que num Que primeiro bonito momento... isso, Ó, Ju. poético. Parafraseando, Davi Copenau, isso é Eu do vou Davi colocar. Copenau. Ok. O céu tá caindo. O céu. Então, acho que é suspensão de céu, assim, mas uma coisa que a Mônica falou que eu achei muito, muito massa é que o programa é esse lugar, sabe, de fazer a gente refletir qual é a nossa posição no mundo, assim, Sim. sabe? Quem somos nós, sabe? Quais são as ferramentas ou materialidades que a gente tem para estar nesse mundo, sabe? Qual é a nossa potência, assim. Então, acho que é muito nesse lugar de, tipo, fazer suspender um céu que muitas vezes parece estar caindo, mas, sabe, é uma força de, tipo, cara, como que a gente pode fazer diferente, assim, sabe? Ou se unir. Então, acho que é muito... Eu acho que é uma política pública que a gente faz muita amizade, isso é muito importante, sabe? Eu acho que criar essa rede, esse vínculo com as pessoas, eu também. Há 10 anos atrás, os meus amigos ainda... A metade é dessa época, dos Jovens Monitores. Minha amigaça, a Bá, também é uma pessoa que eu conheci há 6 anos atrás, quando eu fui Jovem Monitora de novo. E às vezes, sabe... É um legado, Pra assim. vida, É, né? pra vida. Eu acho que o programa é fazer parentes, assim, sabe? Total. É fazer parentes. Verdade. Somos Somos os filhos das políticas públicas Sim. e aí fizemos partir, o primo, Sim. tudo Que ela não parente. faça filhos, faça parentes. Meu Deus do céu. Ok. Não, é que isso também eu tenho que contextualizar. A Obrigada. gente tá pensando muito num lance assim de tipo fim do mundo, né? E assim, pensando no fim do mundo, como que a gente tá nesse, sabe? O mundo tá em colapso, crises humanitárias, assim, sabe? Esse momento é um momento realmente de fazer parênteses e tentar, sabe, adiar esse fim, Sim. sabe? Então, isso. contextualizando é nesse Concordo. lugar, Ok, assim, ok. sabe? Ela se explicou. Mas tá isso, tudo gente. bem. Tá tudo bem, tá tudo tranquila. Fica É que a gente tranquilo. gosta de ver você falando. Aquela Ai, a gente provocando. fala super bem. Obrigada. Agora, vamos lá. Eu sei que ela roubou a sua resposta. Eu sei que ela falou Foi. assim, pegando o que a Mônica tá falando, mas e pra você? O que Pegando o que representa? a Ju falou. O que o PJMC representa pra mim? Eu acho que é experimentação, é vínculo, é vivência, é encontrar parceiros pra vida, né? Para mim foi muito isso. Estive muito nesse lugar de encontrar parceiros pra vida, de encontrar pessoas que às vezes eu nem sabia, mas que tinham um puta carinho por mim, que me ajudaram, né? Sim, Às sim. vezes, olha, não tô conseguindo desenrolar esse projeto aqui, não tô conseguindo escrever.
vamos escrever junto? Legal. Né? Sim, Muito, assim, isso já me aconteceu, sei lá, acho que mais do que dá pra contar numa mão só, sabe? Então, acho que é isso, assim, esse programa trouxe pra mim um direcionamento na vida, sabe? Possibilidades, né? Mas acho que mais um direcionamento mesmo, porque, olha, se eu não tivesse participado nessa época, talvez eu estaria trabalhando no varejo até hoje, né? Porque, assim, eu trabalhei como atendente de telemarketing, mas também, por conta da faculdade de moda, eu trabalhei muito tempo como vitrinista, né? Nossa. Mas eu falei, eu não quero essa vida pra mim, não. Quero usar a arte, quero usar outras coisas em outro lugar, né? De outra maneira. E isso me ajudou muito, assim. Olha, então, depois dessas palavras, o que eu tenho para dizer, até debatendo, a gente já conversou muito, eu e o Alexandre, sobre isso. As segundas-feiras são onde a gente encontra nossos amigos, nossos familiares, são as formações. As formações são ótimas, a gente conhece lugares, conhece pessoas. O Circula, que está sendo maravilhoso, conhecemos a aldeia Curucutu. Conhecemos o Quilombaque, a Debanquê, fizemos muita amizade, mas nós aprendemos muita coisa. Como recepcionar um artista, como fazer uma contação de história, como mandar um e-mail formal para a Secretaria Municipal de Cultura. Então, assim, agradeço demais a todo o apoio que vocês dão pra gente. Obrigado por terem comparecido aqui. Calma que não terminou, mas eu tô fazendo os agradecimentos, porque agora veio o nosso famoso bate-bola. Aí roda a vinheta, não, mentira, não tem vinheta. Veio o nosso bate-bola porque eu gosto de indicações de pessoas sobre coisas. Então, se pessoas forem inteligentes assim como vocês, melhor ainda, que vocês vão indicar coisas maravilhosas pra gente e pros nossos ouvintes e telespectadores também. Que chique isso, né, cara? Muito Você chique. foi, Nossa, você fez a você é introdução louco, perfeita, nossa. Muito mano. chique. Meu Deus, então. Bom, começa você que agora eu tô até emocionado. Por favor. Faz aí, cara. Com esse privilégio de poder começar, vamos lá. Tirem Joaquim Pô, enfim. Uma indicação de um livro. Isso é Eu vou indicar 2. Boa. Mas eu vou indicar 2 HQs. Legal. Que eu tô muito vidrada em história em quadrinhos e tal. Estou estudando, inclusive, Janeiro 06, do Pupa. Certo. Eu preciso falar do que se trata? Se quiser. Se quiser. É uma história meio autobiográfica e ele conta a história de um menino que conta sobre como foi a vida do pai, a ausência do pai, quando o pai dele estava preso. É muito bonito, é denso, ao mesmo tempo dá vontade de chorar no final, mas E é uma lindíssimo. parada comum, né? Comum pra caramba. Fez parte do Narrativas Periféricas e tal, é massa. E o outro, eu não vou lembrar o nome da pessoa que escreveu, mas se chama Jun. Uma HQ super bonita, preta e branca. E a artista, ela fala sobre a vida de um artista, de um músico autista. Né? E aí ela se coloca... Ele não teve irmã, mas ela se coloca no papel de irmã mais nova dele. Caramba. E ela conta como que foi essa vida dele, né? E como ele conseguiu se tornar um músico famoso e tudo mais. Mas todos os atravessamentos que ele teve ele e a família teve enquanto pessoa autista. É lindíssimo. Nossa. É lindíssimo, lindíssimo. Vale a pena. Muito bom. E você, Ju? Então, eu indico A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, que ela é uma referência, assim, sempre que eu posso estar indicando o Davi Kopenawa e Bruce Albert, né, que são os 2 autores. Falar um pouco sobre o livro ou aquela pesquisa? Por favor, né? Eu quero saber também. Então, é um livro, assim, nem sei como a gente pode categorizar, assim, sabe? Porque o Davi, ele tá falando da vida dele, ele tá falando sobre o processo de iniciação xamânica. É um manifesto cosmopolítico para falar com os brancos o que tá acontecendo na terra indígena, né? Então, ele tá ali no contexto de garimpo, enfim, de várias violências, mas ali também ele fala sobre como a gente pode adiar esse fim do mundo mesmo, assim, sabe? E tem uma frase do Davi que, assim, você lê e você começa a ficar, putz, olha, eu tô desistindo, assim, da humanidade mesmo. Enfim, e ele fala...
tem uma frase assim muito curta, mas como ele coloca ao longo do livro, que ele quer que as palavras dele sejam como flechas, sabe? Que cheguem direto, que não façam curvas, assim. Sabe? E aí ele fala assim, por que eu continuo lutando? E isso é um ótimo lugar que tá esse ano. Porque é um momento do livro que você tá, tipo, já leu sobre garimpo, e enfim, toda a violência que tem acontecido, né? O encontro com a invasão dos brancos no território, todos os processos ali do Estado, enfim. E aí ele coloca como resposta, porque eu estou vivo. Aí eu, nossa. Nossa. Aí você Sabe? já começa a fazer uma outra reflexão. Vixe. Nossa. Caraca. Aquela e você, né, pensando aqui em desistir, e ele, tipo, não tem opção de desistir, entendeu? Ele Não luta existe, porque né? ele tá vivo e ele vai precisar Eu já lutar. estaria chorando, né? Essa Cara, frase. gente, eu li esse livro umas 3 vezes, assim. Sério? E a minha pesquisa foi em cima do livro, né? Legal. Mas ele tá falando de sonhos, ele tá falando sobre diplomacia interétnica, enfim, é incrível. Então, A indico. gente vai deixar na descrição aí pra galera poder Boa. acessar. E agora, então, já a nossa parte mais artística. Não, é arte também, mas eu quero saber música, porque eu sou fanático por música, indicações de músicas de vocês. Pode Começa ser? você. É difícil porque, assim, é muita coisa, né? Ultimamente tenho escutado muita cúmbia peruana. Olha, Vamos ver. A Juliana é muito chique. desculpa. Eu sou Tenho escutado muita tomando cúmbia. uma taça de vinho. Não, aquela é um outro. Eu vou colar, deixa eu olhar aqui. Não, mas assim, não sei, eu acho que Milton também eu escuto bastante. Milton. Eu sou aquela pessoa que fica escutando sempre. O Milton, acho que tem uma letra, é que eu gosto muito do lance de, tipo, sabe, da letra, eu fico pensando, e você, né, enfim, vai trazendo sempre novas questões. Que é Yarawete, que é o nome de um álbum, mas também tem uma música, né, com Legal. esse nome, que eu Quero acho ver você incrível. escrever isso aí. Então, só colocar aí. Deixa eu colocar só Milton. Deixa só Milton. Eu acho que é isso, assim, Mercedes Sosa também escuto Mercedes bastante. Sosa. Merce- Eles gravaram algumas coisinhas juntos, ela e o Milton, maravilhosos. Sim, fazendo essa união América Latina. E agora América. a Mônica já conseguiu pegar a sua Ah, cola. gente, eu Ela vem aqui, vai Juliana, enrola. não vou Ela, ser então, tão deixou- ponte quanto Dona Juliana Maria. Mas eu escuto muito rap. Muito. Eu gosto muito de Djonga, mas assim, das coisas mais antigas dele, né? Então, assim, eu escuto muita coisa, né? Eu vim escutando Roberta Sá. E aí, no meio do dia, eu e minha filha, a gente tem uma lista que é eu e mamãe. Ela coloca os raps dela. Que da hora. E aí a gente vai acrescentando essa lista e cada uma coloca, você não conhece? Então escuta isso aqui. Quantos anos que ela tem? Tem 14. Nossa. Tem Então 14. ela curte bastante coisa também. Nova, assim, e vai te apresentando. É, exatamente, porque eu sou bem chata, assim, com relação a escutar rap nacional e tal. Então, ela precisa me apresentar pra eu falar, Legal. acho que eu gostei. Então agora vamos de Vamos de filme. filme. Indique pra gente um filme bacana que vocês curtem. Nossa, gente. Você, Mônica. Um filme bacana. Pode ser coisa que a gente já viu há muito tempo. Qualquer Pode. coisa. Sessão da tarde. Tem um filme que ele é um livro, na verdade, que também é um HQ, chamado Persépolis. Já Persépolis. viram? Já li o HQ. Então, tem É que ela é o mais HQ, cult, o completo, né, que é a missão e tal. E é a história... Me ajuda, Juliana? Não vou lembrar. Então, percebo. Ele é um preto e branco, né, também, mas a história é Marjane Satrapi, o nome da pessoa que fez, que escreveu. E ela conta a história de como é ela viver no Irã, né, no meio das guerras e tudo mais, e bombardeio e um monte de coisa acontecendo. Como é ela crescer sendo uma menina, tendo os pais que são contra, né, a esse regime todo. E como é ela crescer, ela ir morar fora e viver sozinha, sendo estrangeira em outros países e tal. E como ela está quando ela retorna, né? E falar da relação familiar, do núcleo familiar dela, que é muito importante para ela, tá? Que o pai dela era um preso político. É sensacional, sensacional, assim. É um livro, é um filme e um livro que vale muito a pena. Eu acho até que tem no YouTube. Legal. Ele completo. Ele é muito legal mesmo. E você, Ju? Boa. Filme.
Olha, como eu tô sem TV... Mas assim, Só eu vou... noite. Não é que ela só trabalha. Eu só trabalho. Eu só trabalho. Então, não... Não, mas assim, eu acho que eu faço indicação do filme Sonhos. Sonhos. De Sonhos, quem? do Kurosawa. Que Sonhos. é né, uma produção japonesa. Eu acho que é muito legal, porque são 8 curta-metragens dentro Ah, eu do curto. filme. É um filme, mas com 8... Eu adoro essas coisas, sabe? Porque, tipo, eu não tenho paciência pra assistir 3 horas, ou enfim. Eu também não tenho muito. Então, eu gosto muito Não, dessas só coisas se de for animação. episódio. É. Eu gosto. Não, séries também tem várias pra indicar, assim. Mas esse filme eu acho legal porque cada curta trata de um tema, mas aí todos estão ligados pela questão ecológica, assim, sabe? Então ele vai falar um pouco sobre a floresta e as entidades da floresta, então as raposas. E aí quem pode e quem não pode ver a raposa, o que acontece quando você vê, sabe? Esses espíritos da floresta. Caralho. Sim, então é massa porque, sabe, vai colocando essa floresta como agente também, sabe? Sim. Personagem, então é legal. Aí tem outra que fala sobre um cenário de fim do mundo, né? Quando, tipo, bombas, né? Enfim, e aí, tipo, cogumelos gigantes, sabe? Esse Nossa. cenário de, tipo... É uma Doideira. doideira, porque, assim, foi um filme que ele produziu no final da vida dele. E ele fez um compilado de todos os sonhos, assim, sabe? Caramba! Sim, muito legal. E Que aí... cult, né? Mas, gente, vocês viram, né? HQ e o Não, resto. mas eu acho que... Nossa, Não tem HQ. caraca. Mas... Enfim, e aí eu gosto bastante, porque eu acho que ele coloca ali, mesmo que... E é bonito, porque é um lance meio onírico, sabe? Real, parece que tá num sonho. Só que é um sonho que tá falando sobre realidade, assim, sabe? Então, sonho e realidade, que nem os Yanomami, sabe? Cruza muito, assim. Então, eu gosto, eu acho que ele coloca em pauta muitas coisas que tá na agenda, sabe? Hoje, que a gente tá discutindo. E esse filme é o quê? Muito tempo atrás. Então, acho que eu indico os sonhos, o Kurosawa. Vou atravessar a Juliana, porque ela começou a falar, e aí eu lembrei de um podcast que eu gosto muito, que se chama Pavulagem. Né? É de um rapaz do Amazonas, e aí ele sai, né, nas aldeias, acho que é esse o nome que a gente pode colocar, mas ele sai captando histórias dos encantados. Legal. E aí não é ele que conta as histórias, são as pessoas, né? Ele capta as vozes das pessoas e aí eles começam a contar as histórias dos encantados que vivem na floresta e tal. Legal. É muito Nossa. legal. Me lembrou Nossa. muito disso. Incrível. É massa. Então. Curti. Depois eu vou pegar essa referência também. Em falar em referência, eu quero perguntar pra vocês o seguinte: alguém, um ser humano, uma sensação, um personagem, o que foi uma referência pra vocês? Olha, uma olhou pra outra. Vai você, Nossa, vai é você. desafiador. Aí ela A fala, Mônica sempre fala isso, a Mônica sempre fala. eu achei que a Mônica ia falar assim, minha referência é a Juliana. Ai, mas eu falo muito pra ela, ai, amiga, você é muito maravilhosa. Eu A falo Mônica isso também, pra ela. incrível. A Mônica é minha referência. Aí, olha, Mônica, você. Ai, feliz minha de tá aqui. referência. Olha, eu acho que eu tenho várias, assim. Mas eu tenho uma amiga que... Ai, gente, eu espero que as outras amigas não estejam vendo isso, porque senão eu vou sofrer. Mas eu tenho uma amiga que a gente se conheceu estudando na faculdade. Eu fiz 3 semestres de serviço social, ela continuou, mas eu não. E hoje em dia ela está num doutorado, né? Ela é palhaça, é assistente social, mas é palhaça, é das artes, do corpo e tal. E para mim ela é uma grande referência de não desistir dos sonhos. Né, de ir à luta, de ir atrás, super inteligente e sensível ao mesmo tempo. É uma pessoa que poderia, ela está no doutorado, então ela poderia ter tudo para ser uma acadêmica zoada, falar várias coisas e conversar com pessoas assim para deixar a pessoa falando difícil, né? Vamos dizer assim. E pra mim é muito... Não sei se vocês já viram, tem um meme que fala isso, né? Se o seu mestrado, se o seu doutorado não tá chegando na quebrada, pra que ele serve? Né? Tá fazendo errado. Tá fazendo errado, né? Então, assim... pra mim, ela é muito isso, assim, minha referência é por isso. Porque a gente conversa de igual para igual, eu vejo o trabalho que ela faz... E eu sou muito orgulhosa por isso. Eu tenho muito orgulho das minhas amigas, assim. Elas são minhas referências, assim. Legal. E aí? Eu acho que é muito isso, assim, você me lembrou muito de uma amiga, que também é uma referência pra mim, e a descrição é muito parecida, assim, porque é uma pessoa muito sensível,
E eu conheci ela no programa Jovem Monitor. Ela atuou junto comigo na Viriato Corrêa, na época, que é a Bárbara. E ela é essa pessoa que... Ela tem um desafio que é terminar a faculdade, a graduação. Só que é uma pessoa, assim, cara, muito inteligente. E ela fala de uma maneira acessível. É isso. Sabe? E ela lê muito bem, assim, coisas e consegue explicar aquilo, sabe? Fazer a tradução. Eu acho que pessoas que conseguem ler e traduzir, sabe? É fantástico, assim. E ela tem essa linguagem, sabe? Que consegue ir permeando coisas ou... Sabe, assuntos que parecem complexos e ela vai trazendo de uma maneira tão simples. Dilui, né? Como se estivesse falando para criança. Sabe? É Enfim. isso. Para mim, comunicação ela só funciona se estiver comunicando para todo mundo de verdade. Sim. Para mim é isso. Então, Eu qual acho que é o nome dela mesmo? Bárbara. Bárbara. A Bazinha. Então, acho que é legal, sabe? Trazer pessoas que a gente como referência, que estão perto, sabe? É isso. Eu Também. penso muito sobre isso. Então, Não adianta falar de quem tá longe, eu tenho que admirar quem tá ali, ó, comigo, Sim. né? Tá do meu Na lado luta. ali. Sim, Na total. mesma luta que eu. E o nome da minha amiga é Lilian, tá, gente? Beijo, Lilian. Beijo, Lili. Te amo, Beijo, Bá. amiga. Seguinte, meninas, então agora pra gente finalizar o nosso podcast, eis a pergunta mais difícil que a Juliana já conhece do nosso podcast. Você quer fazer essa? Pode fazer. Então Vamos lá. fazer junto. Vamos lá. Vai. 1, 2, 3. O que é arte pra você? Vai, Mônica. Uou! Gente, na faculdade fazem umas perguntas assim, né? O que é arte pra você? O que é belo? O que é não sei o belo quê? é- Nossa, o que é belo é de doer, né? O que é cultura? O que é cultura? Que a Essa é mais cultura difícil. tinha Essa é mais bastante. difícil, acho eu que acho. É, bastante. É que essa a gente tenta levar pra um lado mais sentimental, né? O que é arte. A cultura você já vai pesquisar a etimologia de culturas. É um assunto mais Ela vai ou É. não? Meu, eu acho que arte pra mim é eu conseguir me expressar, me comunicar, falar o que eu sinto, mas não com palavras exatamente, sabe? Porque quando eu comecei no crochê, por exemplo, né, no bordado e tudo mais, eu comecei num desejo de desenhar porque eu achava que eu não sabia desenhar. Então eu pensei, vou desenhar através das linhas, vou colorir através das linhas e essa vai ser a minha expressão. Enfim, fui fazer várias coisas. Então peguei técnicas e fui fazer o que eu queria fazer, o que eu achava que era bom para mim, né? O que meu coração na contação de história, eu já fui contadora de história também. Fala-se muito de botar a palavra para andar. E também de que eu vi isso de uma contadora belíssima, Débora Kikuchi, que foi minha mentora, assim, e ela falava, toda vez que a gente estiver com um nó no peito, quando a gente bota a palavra para andar, o peito fica mais leve, o coração fica mais leve, né? Então a ideia é essa, assim, de expressar, de botar em arte o que eu sinto para fazer sentido. E não precisa necessariamente fazer sentido para o outro, né? Sim, é importante. Fazendo pra você. É que acontece muitas vezes de confluir, né? E isso é muito bonito quando conflui, mas é isso. Para mim, arte é isso. É poder comunicar o que eu sinto, não necessariamente com palavras. Sim. Fechou. E, Boa. Ju, Então, eu já conheço a pergunta. Eu já... já tava saiu. Só não pode Eu já responder tinha a mesma anotado. coisa, Juliana. Ah, não, é porque essa resposta é muito boa, sabe? Mas é que eu acho que é real, é muito significativa, assim, porque foi uma formação teórica, não sei se a gente estava juntas, eu acho que não. Eu não lembro agora o nome da formadora, mas era uma formação sobre teatro, né? E aí eram jovens continuistas, isso falando no CRD, no Centro de Referência da Dança. Acho que eu não tava. Não. E aí teve um momento que ela fez uma atividade e pediu para os jovens saírem, refletir, para criar células, né, de algumas cenas e tal. E os jovens saindo e eu tava meio que acompanhando, só que, tipo, né, fazendo outras coisas e tal. E aí eu lembro que eu escutava muito os jovens, tipo, só quem sabe sente. Sabe, parecia que essa frase tinha que estar na cena, sabe? quem sabe, sim. E aí eu lembro que ela saiu e foi conversar comigo. E ela falou assim, nossa, Juliana, que projeto legal, né? Eu não sei o que e tal. Eu não sei se vocês têm noção do impacto que é isso na vida dos jovens. E aí eu fiquei, tipo, pensando assim, né? Não sei se eu falo, se eu não falo. Aí eu virei e falei assim, eu sei, eu já fui jovem monitora. E isso foi muito importante pra mim. Sim. Aí ela,
Ficou tipo, Como assim? aí ela, só quem sabe sente. Aí eu fiquei Pronto. tipo, sabe, só quem sabe sente. Aí eu vi que Só isso quem voltou, sabe sente. sabe, tipo, na atividade dela, enfim. Então eu acho que é muito esse caminho também. A arte é muito só Só quem sabe sente. sente. E é isso. Essa Viu? confluência. Vou colocar na descrição bem grandão. É. Só quem sabe sente. Colocar na thumb, né? Hashtag. Colocar aqui na thumb. Só quem sabe sente. Só quem sabe sente, caramba, muito massa. Que bonito, Ju. Mano, Muito é. bem. As duas respostas foram, Foram né? ótimas. Veio de dentro mesmo, dá pra perceber isso. Então, assim, agradeço imensamente Obrigado, meninas. a presença de Agradeço. vocês. Muito obrigado mesmo. Estamos aqui hoje na Teia, dentro da De Sampa, dentro do Centro Cultural Vergueiro, no SampaCast. Então, muito obrigado ao nosso técnico do SampaCast ali, Daniel. Daniel. Tamo junto, valeu aí mesmo. Valeu, meu parceiro, pela Valeu, parceria. obrigado. Tamo junto. Vambora. Meninas, muito obrigado mesmo. Obrigado por todo o Agradeço. Ah, eu apoio. agradeço. A Juliana, ó, eu sei que tá acabando, mas assim, eu só queria comentar. Quando a gente começou com essa ideia do podcast, fui a primeira pessoa, cheguei na Juliana, queria fazer um podcast. Assim, assado, o que você acha? Ela, tá, bom, legal, faz aí, não, vamos fazer. É bem ela mesmo. Nossa, tá, legal, interessante. E aí, assim, muito obrigado por todo o apoio. Eu acho que se você tivesse me cortado ali naquele dia, no TCM, eu Talvez. talvez não desse ia rolar, fato. né? Mas você me apoiou, Sim. você, o Thiago, a minha gestora Sandra, muito obrigado aí pelo apoio sempre, obrigado a SMC, obrigado a todo mundo que curte, compartilha, comenta aí nos nossos episódios. Então, gente, muito obrigado mesmo, valeu, viu? Valeu, Valeu, gente. Ai, obrigado, gente, viu? muito obrigado. Foi massa. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau. Oi.